Fala galera, bem-vindos à aula 5 do nosso curso Do Zero ao Gestor de Robôs. Nessa aula 5 a gente vai apresentar algumas coisas bem importantes, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre monitoramento de automações, monitoramento de robôs. Como saber se o seu robô está operando bem? Como você acompanha eles? As principais coisas que a gente vai falar nessa aula são as principais métricas para acompanhar, como identificar um robô e saber se ele está performando mal, e como intervir ou se intervir para ajudar a estratégia e não atrapalhar e não bagunçar muito a estatística dela. Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas plataformas, tá, que eu utilizo para fazer essas análises mais quantitativas enquanto o robô já está rodando. Então seria basicamente ali um sistema de acompanhamento, tanto em tempo real quanto acompanhamento de histórico. Essas plataformas, uma delas é paga, uma delas é gratuita, então eu não tenho nenhum vínculo com a plataforma paga, eu simplesmente gosto de utilizar ela porque eu acho ela simples, prática, rápida, eficiente. A gratuita também, ela é simples e eficiente, mas ela não é tão simples assim, ela é um pouquinho mais detalhada. Inclusive, a plataforma gratuita, ela acaba tendo até mais ferramentas, mas ela não, talvez não seja tão amigável ao iniciante. A plataforma paga, aí essa daqui ela já é um pouco mais amigável aos iniciantes. Isso vai fazer com que você tenha um acompanhamento mais tranquilo, para falar bem a verdade. Então, isso pode ser um ponto que faça bastante diferença para o trader, principalmente para o trader iniciante, para ele não se confundir muito na hora de buscar informações e também de acompanhar os seus robôs, tá bom? Então vamos lá fazer algumas coisas aqui. Já vou apresentar aqui as plataformas, tá? Lembrando que essas plataformas elas vão ser mais focadas para avaliação de MetaTrader, mas tem uma plataforma específica que eu vou apresentar, acho que de antemão, que dá para fazer tudo. Tanto controlar ali os históricos quanto operar robôs, que vai ser a plataforma da OnTick. A plataforma do MetaTrader também é uma explicação. Por que eu não utilizo o próprio sistema de histórico do MetaTrader? Eu não gosto. Eu acho ele muito, muito, muito simplório. Ele até dá para você uma curva de patrimônio, ali algumas questões de risco, mas ele é extremamente simplório. Então, eu não gosto. Eu acho que poderia ser muito mais detalhado. E também outra coisa, ele é muito mais focado no Forex do que para a parte de B3. Então, faz mais sentido a gente pegar uma plataforma externa e botar os dados do MetaTrader lá. Eu vou explicar mais ou menos como se faz isso, mas vamos primeiro para a primeira plataforma aqui para apresentar para vocês. Vamos lá, deixa eu trocar minha tela. Vamos botar aqui a tela, isso, a tela da OnTick. A primeira plataforma que eu tenho para apresentar para vocês é a OnTick, tá bom, pessoal? A OnTick ela é uma plataforma da XP, ela é uma plataforma que a gente consegue comercializar aqui via XP Investimentos, tá? Inclusive a assessoria personalizada aí que eu presto, a gente tem vários robôs gratuitos para ela. Todos os robôs que eu rodo na minha conta XP aqui da plataforma, como vocês podem ver, aqui, conta produção, né? Então ela não é uma conta demonstração, ela é uma conta já de produção. Tudo que eu rodo aqui é gratuito. Então, se vocês fizerem parte da assessoria, inclusive, vou até botar aqui para vocês verem aqui, ó, assessoria aqui do lado, tá? Assessoria gratuita. Se vocês quiserem conversar sobre day trade, sobre robôs, swing trade, investimentos de forma geral, tá? A gente presta uma assessoria e consegue também passar os robôs que eu tenho aqui para vocês, que eu vou mostrar. A gente também tem um acompanhamento e consegue passar eles de forma gratuita, sem precisar pagar automações, pagar custos mensais. Como no Profit muitas vezes no Profit você tem que pagar primeiro a automação do Profit e depois ainda tem que pagar, na grande maioria das vezes, um robô que algum terceiro faz. Então aqui nessa plataforma da OnTick não precisa. Então é algo bem interessante. Se você tiver na assessoria, você consegue ter acesso a esse tipo de ferramenta, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. OnTick, tá? Eu opero desde o dia 7 de janeiro, tá? Então desde o dia 7 aqui, que foi
desde o dia 7, que foi a segunda semana, né? A primeira semana isso aqui nem operei, até por conta da questão da volatilidade, iniciozinho de ano eu tava indo viajar, então tava meio complicado. E até dia 28 de fevereiro hoje, tá? Esse daqui é a minha curva de patrimônio, vocês podem ver que teve aqui uma queda bem forte no começo, tá? Então eu fiz alguns ajustes aqui, a minha gama de robôs ainda não estava muito bem ajustada, eu tinha muito robô de tendência, então isso fez com que essa primeira queda aqui fosse um pouco mais violenta. Depois que eu ajustei tudo, acabou que a estratégia começou a performar melhor, né? Teve até uma recuperação. Aqui, como vocês podem ver, tivemos uma recuperação. Ficamos andando de lado por um bom tempo, só que andando de lado sem muito prejuízo. Aquele vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Teve um momento em que o sistema ele ficou de lado no positivo. Isso deu uma tranquilidade muito grande para mim. Muito grande mesmo, porque é muito mais tranquilo a gente ficar de lado aqui no lucro do que no prejuízo. Então, fico andando no verdinho aqui, beleza? E quando os robôs encaixaram, basicamente um dia, ele explodiu para cima, né, e levou a gente para o positivo. Depois voltou a andar levemente de lado, depois estourou para cima de novo. Ou seja, o que isso quer dizer? Esses robôs eles estão muito bem calculados. Porque quando a gente perde pouco, a gente vai andando de lado, ele não tem uma lucratividade tão grande, mas quando o robô encaixa, ele vai e acerta muito forte os resultados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de analisar os resultados, tá? Aqui são os robôs que eu utilizo, inclusive, né? Primeiro mostrar aqui os robôs que eu utilizo. Lembrando, pessoal, isso não é uma recomendação de investimentos, tá? Esses robôs eles são utilizados por mim para o meu nível de risco, para a minha forma de operar. Então, se você quer operacionalizar robôs, isso é algo bem importante que vocês fiquem sabendo. Cada um tem o seu gerenciamento de risco, como a gente já falou no vídeo passado. Então, não copiem essa minha tela. Venham, conversem comigo, vejam o que a gente consegue formular para vocês. Se você é um trader iniciante, se você é um trader mais avançado, a gente consegue adaptar melhor. Vamos lá, vamos pegar um resultado aqui, um resultado aleatório dos robôs que estamos operando. Vamos lá, TraderBot Safira, depois a gente pega um outro aqui. TraderBot Safira, operando desde o início do ano, tá? Ó, este ano, né? Bem do iniciozinho ali. Teve um resultado positivo, chegou a dar uma barrigada e voltou para o positivo. Onde que a gente olha as estatísticas, Eduardo? A gente olha aqui neste canto as estatísticas, tá? Aqui a gente vai conseguir ver o que tá bom, o que tá ruim, o que faz sentido, o que não faz sentido. E também aqui embaixo, né? Primeira coisa que a gente pode ver de ponto muito importante. Fator de lucro. Fator de lucro, como eu comentei para vocês nos sistemas anteriores, fator de lucro é algo extremamente importante para a gente ficar de olho, porque ele acaba sendo um aglomerado de vários fatores diferentes. Ele é um aglomerado de drawdown, é um aglomerado de taxa de acerto, é um aglomerado de retorno, de payoff, né? Então, fator de lucro de 1,72, fator de lucro muito bom, muito positivo. Poucas operações, apenas 37 operações esse ano, então é um robô que não entra tantas vezes, que não faz tanto trade, mas tem um fator de lucro bom e está tendo um resultado positivo. Passou por um período de drawdown, que normal, beleza, e está tendo um resultado positivo. Então eu principalmente olho o fator de lucro aqui na OnTick, tá? Então fiquem bem focados na questão do fator de lucro, que vai facilitar demais a vida de vocês. Óbvio que eu olho taxa de acerto também, tá? A taxa de acerto aqui ficou em 48%, uma taxa de acerto meio baixa, inclusive está até num resultado vermelhinho aqui, mas o fator de lucro foi bom. O ganho, na média, foi bem maior do que a perda, então olha só, o ganho foi bem maior do que a perda, foi quase o dobro. Então, mesmo com a taxa de acerto levemente abaixo de 50%, a gente ainda consegue ganhar bastante dinheiro por conta do payoff, o payoff que ficou muito positivo. Basicamente é isso aqui que eu olho no OnTick, tá? Tem aqui número de ganhos, número de perdas, compras e vendas, eu não olho muito isso aqui, tá? Isso aqui para mim é irrelevante. Eu prefiro realmente olhar os resultados mais macro, as informações mais macro, que seriam fator de lucro, taxa de acerto e fator de lucro aqui de novo, e RRR médio, que seria basicamente o payoff do sistema, tá bom? Esses três que eu olho de forma mais importante.
Vamos passar agora para o segundo sistema. Vamos lá. O segundo sistema que eu utilizo, tá, é o sistema da Botspot. A Botspot, ela é uma plataforma paga, eu não tenho parceria com eles, eu não tenho nenhuma parceria, não tenho nada com eles, tá? Eu simplesmente uso porque eu acho muito bom, eu acho muito prático e muito simples a Botspot, tá? Existem vários planos ali que vocês podem escolher. Eu utilizo o plano intermediário, muito por conta de portfólios. Eu gosto muito de fazer portfólios, então esses portfólios aqui a gente vai ter um vídeo específico sobre eles, mas eu utilizo principalmente por parte dos portfólios, dos backtests, que eu tenho vários backtests de vários robôs aqui, tá? E isso aqui a gente vai falar um pouco para frente aqui, de repente até no próximo vídeo ou num vídeo separado específico. Mas eu utilizo muito pela parte do real time. Tá? O real time ele mostra o resultado do dia em tempo real, aqui robô por robô. Tá? Então, como vocês podem ver, inclusive sexta-feira foi um dia bem complicado. E também pela parte do histórico, que eu já puxei aqui. Tá? Histórico de 1º de janeiro de 2025, né? Até dia 1º de março, né? Que no caso hoje é sábado, não conta, hoje é sábado 1º de março, mas beleza, ele vai até o dia 28 de fevereiro, que foi sexta-feira, o último dia operado. Tá? Uma coisa muito legal desse sistema é que você pode escolher aqui quais robôs você vai ver nas operações, isso é bem legal. Inclusive, os que estão tracejados aqui são robôs que não fazem mais parte da estratégia, que eles foram descontinuados. Então, se eu tirar eles, olha só, se eu tirar todos esses tracejados aqui, a gente consegue ver um resultado até melhor do que apresenta aqui. Esse ano está bem complicado, mas se a gente tirar esses robôs, a gente consegue ver um resultado bem diferente. Aqui ele está fazendo o cálculo, né? Ó, resultado bem diferente, ainda bem volátil, mas porém bem diferente. Também a gente consegue ver aqui em cima quais são os robôs que estão melhor performando, como vocês podem ver, os robôs que estão melhor performando e também os robôs que estão pior performando aqui. Então, o leste é um dos piores do ano, ele está passando por um drawdown bem forte, mas como eu sei que é um sistema que é robusto, eu aceito, beleza, não tem problema. Quando ele sair do drawdown vai ser um sistema excelente. Então, eu acabo deixando ele aí, não tem problema. Mas, no geral, mesmo com o leste performando mal, a gente ainda está com R$1.000 de lucro. Se a gente tirasse o leste, e essa é uma parte muito interessante do sistema, aqui da Botspot, se a gente tirasse o leste, a gente consegue ver o sistema rodando só com os robôs que a gente escolhe. Então, isso acaba sendo muito positivo aqui para os sistemas da Botspot, porque torna isso muito dinâmico e é algo bem legal. Vamos ver aqui. Está carregando aqui sem o leste. Então, sem o leste a gente consegue ver até. Aí eu vou começar a passar aqui ponto por ponto. A gente consegue ver o lucro total do sistema. A gente consegue ver o fator de lucro do sistema como um todo. Então, isso é bem interessante. Fator de lucro como sistema, como um todo, né? Que basicamente, o que é isso? Seria o portfólio. Então, esse portfólio de robôs, esses robôs todos que eu estou operando, eles teriam esse resultado. Então, isso é bem legal. Tem o payoff do sistema, tem também a curva de patrimônio que a gente vê que está crescendo, é uma curva crescente. Tem a parte de drawdown máximo, maior loss diário, que inclusive foi sexta-feira, o maior loss diário. A gente também tem, deixa eu só apagar essas linhas aqui, para conseguir descer a página. A gente também tem aqui o maior gain diário, resultado por mês, tá? Então, janeiro foi disparadamente o melhor mês. Mês passado, aí, fevereiro, foi o mês que ficou de lado. E tem o maior período de estagnação também. Isso é algo muito interessante. Tem a parte de detalhamento de estratégia, aqui de resultado por estratégia, né? E aqui embaixo, como eu mostrei para vocês, tem todo o histórico das estratégias, tá? Aqui tem, por barrinhas, quais foram as melhores e piores estratégias. Você consegue exportar isso via PNG ou SVG, tá bom? PNG seria basicamente, ele consegue exportar a imagem, né? Tem fator de recuperação, tem taxa de acerto. O sistema da Botspot, ele é bem completo e é bem fácil de entender. E isso que é legal, isso é uma forma muito boa de levar em consideração aqui todas as questões de trade, né?
Aqui o segundo sistema é o sistema gratuito, o sistema da Trading Portfólio. A Trading Portfólio é um sistema que faz basicamente a mesma coisa que a Botspot. Ele é gratuito e ele tem ele é um pouco mais complexo, tá? Então, você pode ver aqui, ó, eu tenho a carteira acionista, né, que é a carteira aqui de robôs do canal, e aqui tem algumas informações mais completas. É um pouco menos visualmente bonitinho, digamos assim, mas ele é até mais completo. Então aqui, por exemplo, digamos que eu queira operar esse sistema com 30 mil reais, toda a carteira, né? Vamos operar toda a carteira com 30 mil reais, ele já ajusta aqui todos os resultados e todas as estatísticas para 30 mil reais. Então a gente tem um retorno sobre o capital total, tem drawdown sobre o capital total, tem toda a parte de estatística aqui embaixo e tem um ponto que eu acho muito importante, tá? Eu vou botar aqui em percentual de retorno, que para mim é o que eu considero mais, né? Eu quero visualizar o percentual de retorno em cima do meu capital, então no momento está em 8%, aqui o LR, né, que seria a linha de retorno, a linha de resultado, no caso. O percentual está em 8%. E o ponto mais importante que eu vejo aqui da Trading Portfólio, histórico verificado sim. Ou seja, isso quer dizer que o histórico que está sendo mostrado aqui, que está sendo verificado, é de conta real. Então, se vocês verem alguém comercializando robôs ou compartilhando estratégias, peçam para eles se o histórico é em conta real. E peçam para eles se eles têm algum embasamento ou na Botspot ou na Trading Portfólio. Porque esses sistemas eles mostram se o resultado é em conta real ou não. Tá? Então aqui, como vocês podem ver, é o resultado em conta real, é o histórico verificado, tá bom? Ó, aqui é o tipo de histórico real, então é o histórico verificado. Isso é muito importante para vocês que vão adquirir algum robô ou alguma coisa assim. Estatísticas adicionais, tem algumas números para nerds, digamos assim, né, que eu gosto bastante de olhar. Então tem percentual de dia de lucro, percentual de dia com perda, tem toda a estatística mais robusta aqui. Tem análise de risco-retorno por mês, então, enfim, é muito completo. Tá? A Trading Portfólio ela é muito completa, tem aqui resultado trade a trade, dia a dia, então tem aqui os resultados diários, teve dias positivos, 1.700, 1.400, obviamente tem dias negativos também, que eu não escondo, né? 1.500, 1.600, né, de um dia negativo. Então, assim, a gente tem todo aqui um cálculo mais completo e muito interessante para trabalhar. Né? Então, qual plataforma que eu diria que é melhor? É difícil dizer qual plataforma que é melhor, porque vai ter gente que vai preferir a Trading Portfólio por ser mais completa, mais robusta, enfim. Mas aí tem gente que vai dizer que a Botspot é melhor por conta de ser mais prática, de ser mais, eu não digo estável, mas de ser uma plataforma mais amigável. Então, o cara que entende do sistema, ele até talvez prefira até a Trading Portfólio. Eu prefiro, para falar bem a verdade para vocês, eu só olho a Trading Portfólio no final de cada mês. Porque eu não acompanho os resultados diários por lá. Eu acompanho os resultados diários pela Botspot, que eu considero sendo mais prática, sendo mais fácil e mais amigável. A Trading Portfólio ali realmente é mais para fazer um estudo estatístico mais robusto, mais punk, digamos assim. Então eu prefiro estudo estatístico aprofundado pela Trading Portfólio e estudos diários, acompanhamentos diários pela Botspot. Lembrando que a Botspot é paga e a Trading Portfólio é gratuita. Então, isso deve ser levado em consideração. A OnTick, por sua vez, ela tem o histórico e a análise dentro da própria plataforma. É algo bem mais simplista, mas resolve. A OnTick, a grande vantagem dela é que é tudo no mesmo lugar e a OnTick ela não se mistura com os sistemas do MetaTrader. Então, a Botspot e a Trading Portfólio, ambas são apenas do MetaTrader. Então, você não tem o histórico da OnTick, você não tem os robôs da OnTick dentro daqui. Então, isso deveria ser feito em separado. Tá? Dificilmente você vai achar alguma plataforma, eu não conheço nenhuma. Se vocês conhecerem alguma, pode até botar
nos comentários, mas eu não conheço nenhuma plataforma que pegue essas estatísticas juntas. A única que pega, mas daí é porque ela olha a conta inteira, seria o Profit. Só que o Profit, ele não vai segmentar por estratégia. Ele vai simplesmente pegar o resultado da sua conta inteira e botar ali. Então, ele não consegue segmentar, você não consegue fazer um estudo aprofundado de estratégias pelo Profit. Isso não é possível de ser feito. Mas se você quiser apenas acompanhar o resultado da curva, beleza. E o Profit acaba se tornando até inclusive a melhor que tem, por causa das estatísticas deles. Então, acaba se tornando um ponto bem interessante. Como identificar que um robô está performando mal? Vamos passar para essa parte. E vou mostrar isso aqui pela Botspot, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui sistemas. Vamos fazer comparações, tá? Para ver o que é um sistema bom e o que é um sistema que não está passando por um período bom. Vamos pegar o The Last of Us e o Overclock. Vamos lá. Esse daqui é o resultado dos dois sistemas, tá? Negativo de 5.300. O Overclock está andando bem e o Last está andando mal nesse momento. Lembrando que, pessoal, o Last eu estou fazendo uma progressão de mão bem específica. Eu estava muito pesado, eu estava com uma mão muito pesada e isso estava me incomodando bastante. Até por isso que os resultados são bem negativos, tá? Eu diminui minha mão e agora está voltando. Agora o resultado está começando a querer voltar. Então, faz parte, acontece, erro meu. Isso acontece até com os traders mais experientes, essa questão de progressão de mão. Mas vamos lá. O lucro negativo nos dois robôs. A gente vem aqui embaixo, olha. Beleza, Overclock deu positivo e The Last deu negativo. Vamos primeiro olhar o The Last, coitadinho, que está passando por um período de drawdown. Vamos lá. The Last of Us, um robô que veio muito ruim no começo do ano, né? Ele até esboçou uma recuperação aqui forte, né? Ele chegou a estar 6.200, foi para 2.800, mas voltou, né? Então eu estou diminuindo minha mão para operar ele, para ter mais tranquilidade, né? Lembrando que, pessoal, drawdown máximo, loja diário, pessoal, tá operando com 30 contratos, então, né? Vamos lá, vamos dar um desconto pro menino. Vamos lá, o que eu olho aqui, tá? A primeira coisa, fator de lucro, payoff. Fator de lucro baixo, que basicamente indica que taxa de acerto e payoff, né? Payoff muito baixo, então dias positivos, dias negativos bem ruins, tá? O drawdown muito alto, curva de patrimônio decrescente, de forma bem agressiva. Aqui embaixo a gente consegue ver taxa de acerto do sistema 31%, uma taxa de acerto bem baixa e um payoff que aqui ele não tá tão ruim, então o payoff do robô em si ele não tá tão ruim. O problema é que eu tava com uma mão muito pesada quando ele realmente estava num período difícil, então isso fez com que o payoff em pontuação não tivesse tão ruim, mas o payoff em financeiro sim, porque eu tava com uma mão pesada enquanto tava dando ruim. Agora que tá começando a virar, começando a dar melhor, eu tô com uma mão mais leve. Então, em pontos, o payoff tá próximo, só que em financeiro o payoff tá ruim. E a taxa de acerto tá ruim. Vamos lá. O que a gente pode modificar aqui nesse sistema para ele melhorar sem você interferir na estratégia de uma forma mais agressiva? E isso é um ponto muito importante, que seria o nosso terceiro ponto da aula de hoje. O que eu faço? Eu geralmente diminuo a mão em momentos mais complexos, e quando chega lá no fundo do payoff, lá no fundo do drawdown, ali eu começo a progredir a mão de novo, começo a voltar a mão para o normal. Mas é aquela, no momento, o sistema ainda está caindo, então eu ainda estou com uma mão mais leve. Quando o sistema começar a acertar de novo, eu vou começar a puxar a minha mão para cima de novo, eu vou começar a aumentar a quantidade de contratos de novo, sempre respeitando a gestão de risco. Mas é importante vocês entenderem isso. Quando o sistema começa a entrar em drawdown, não aumentem a mão de cara. Espera esse drawdown passar por um período. Se for possível, diminuam a quantidade de contratos. Se tiver um contrato só, aí beleza, aí tem que aceitar, né? Fazer o quê? O importante é, não percam a estatística. Se vocês quiserem desligar o robô, pelo menos liguem ele na conta simulada, para vocês não perderem a estatística, porque se vocês perdem a estatística, vocês perdem completamente a noção da onde o robô tá, em que momento ele tá, se ele tá num drawdown pesado, se ele tá num drawdown leve, se tem espaço ainda para cair, se não tem espaço para cair. Então,
Isso é muito importante para se fazer. Não percam estatística. Deixem rodando uma conta simulada. E aqui a gente passa agora para o overclock, que seria um robô que a gente vai disponibilizar na OnTick, muito provavelmente daqui a algumas semanas, talvez, tá? Vamos lá. Overclock, por sua vez, está no momento positivo. Ele fez um mês de janeiro muito bom. Fez um mês de janeiro extremamente positivo. Tá passando por um período de drawdown aqui, mas, novamente, o que eu fiz? Eu diminuí um pouquinho a mão. Eu não joguei a mão lá no chão, tá? O overclock ele é um sistema de gradiente dinâmico. Ele tem um aumento de posição gradual. Porém, ele não é um gradiente burro. Ele é um gradiente que entende a tendência e tenta pegar a tendência no seu andamento. Então, ele faz compras e vendas, mas ele não faz compras e vendas num ponto específico de horário, como, por exemplo, os gradientes que a gente está vendo por aí. Esse daqui ele faz uma compra e venda conforme o andamento do dia, conforme a volatilidade do dia também. Tá? Então, fator de lucro bem positivo. Ele tem uma taxa de acerto bem alta, tem uma taxa de acerto de 73%, média de dias positivos R$ 171, média de dias negativos 226, ou seja, a gente tem um payoff negativo, porém, dos últimos 42 dias de trading, 31 foram positivos e 11 negativos, ou seja, a gente teve 20 dias a mais de dias positivos, por isso que ele apresenta aqui uma curva mais interessante. Drawdown máximo de R$ 1.000, maior loss diário de 468, e isso aqui é importante. Isso aqui foi algo que eu mudei também quando iniciou o drawdown. Eu estava sentindo que esse loss aqui, ele não era tão necessário. Então, eu diminuí a quantidade de loss. Hoje em dia, o loss máximo está em R$ 300. E o maior gain diário, R$ 300, que é o alvo dele. Ele busca R$ 300 por dia. Tá? A maioria dos dias não atinge, mas quando atinge, beleza, ele bota no bolso e vai embora. É isso. Taxa de acerto 72,79%, fator de lucro 1,29%, então um fator de lucro positivo do robô especificamente, e o payoff desse robô especificamente 0,48%, um payoff relativamente baixo, porém uma taxa de acerto extremamente alta, então ele acaba sendo um robô muito bom. Período de estagnação, último período de estagnação, o maior, né, no caso, foi do dia 2 até o dia 6, então um período de estagnação bem curtinho, foi basicamente 2 dias, né, porque nesse meio do caminho aqui teve feriado. Teve feriado não, teve fim de semana. Então assim, sistema muito positivo, sistema que o que a gente pode ver aqui seria o drawdown, seria a curva, se ela está ascendente, sim, ela está ascendente mesmo passando aqui por um período complicado. Ó, se eu der zoom aqui, vocês podem ver que iniciando no 3.100, foi até 3.600 e voltou para 2.600. Então esse drawdown aqui que representou o drawdown máximo do sistema. Tirando isso, é um sistema que é muito bom, eu considero um sistema muito positivo e eu considero um sistema muito estável. Ele, inclusive, vai entrar em alguns dos portfólios aqui no portfólio intermediário. O overclock está dentro, a gente pode conversar sobre isso num próximo vídeo, tá? Pessoal, no vídeo de hoje era mais isso, eu tinha para apresentar essas plataformas. A plataforma, agora fazendo um resumo, a plataforma que eu mais uso para acompanhamento diário é a Botspot, porque ela é mais fácil, ela é mais prática. A plataforma para estudo estatístico mais robusto é a Trading Portfólio, porque ela é uma plataforma mais completa. E a plataforma para eu realmente ver ali, tipo, beleza, como é que minha conta inteira tá andando? Isso misturando um tick, isso misturando MetaTrader, isso misturando tudo, Profit. Mas é basicamente um acompanhamento, não é nenhum tipo de estudo, não é nada, é só para eu olhar ali e ver, meu dia foi positivo, meu dia foi negativo, não tem nada além disso. Então, não tenho nada com a Botspot, mas se vocês quiserem fazer adesão, ele não é muito caro, eu não considero sendo muito caro, tudo, a gente tem que remunerar as pessoas pelo que elas oferecem, né? Então, assim, se é uma plataforma útil, beleza, não tem muito problema de pagar. Se eu não me engano, o plano mais básico, que você já consegue ver a sua conta em tempo real do MetaTrader, é R$50. Então, sim, não tem muito problema de pagar R$50 por mês, ali tá de boa. A Trading Portfólio é gratuita. A OnTick é gratuita pela assessoria. Então, se você fizer parte da assessoria, QR Code aparece aqui vez ou outra, tá? Então, se você fizer parte da assessoria, só fala comigo ali, tranquilo, a gente troca uma ideia. Ali a parte da assessoria também vai ser gratuita a OnTick.
Mas no mais era isso, tá, pessoal? Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se possível, deixa o like e se inscreva no canal. E até a próxima aula.